Olá, sejas bem-vindo a ler Espiritismo juntos. Eu me chamo Daniele Caro e nós nos reunimos aqui diariamente para a leitura do livro Nosso Lar. Esse livro, psicografado pelo Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. A ideia é lermos toda a série A Vida no Mundo Espiritual. Começamos então por essa obra, o livro Nosso Lar. Se está chegando pela primeira vez, retorna nas lives anteriores para ficar por dentro do assunto, dessa história tão linda. E hoje nós vamos para o capítulo 34, que se chama Com os Recém-Chegados do Umbral. Hoje vai ser uma história bem interessante, importante, que já vou começar dando spoiler, que a gente leia e aprenda sem julgamentos, porque a gente pensa que sabe, que vai chegar bem no plano espiritual. Todo mundo tenta se preparar, mas às vezes a gente se equivoca, Então, hoje nós vamos ver um caso de um irmão que chegou bastante equivocado no plano espiritual. Então, vamos lá, vamos tomar como aprendizado. Tem até um tom de humor, uma pitada de humor neste capítulo, mas realmente na inocência, dessa irmã que chegou ao plano espiritual. De tão inocente, assim, chega a ser engraçadinho, mas claro, que acabou, no final das contas, trazendo aí sofrimento para essa irmã. Mas vamos à leitura. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob amparo firme. Não somente Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançavam à lide, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação, outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Então, André Luiz começa aqui o capítulo contando, lembra que o capítulo anterior terminou da seguinte forma: os samaritanos, que é um grupo de socorro, estava em atividade no umbral e chegou uma caravana com cães, com carros, com muitos socorridos. E ali estava André Luiz, Narcisa e outros trabalhadores à espera para fazer aquele primeiro atendimento. Estavam chegando do umbral na colônia Nosso Lar. Então é isso que André está contando, Muitos irmãos sendo socorridos nesse momento. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro, com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: "Tenha piedade, meu filho, ajude-me, por amor de Deus." Então, o André foi ajudar essa senhorinha que estava tentando ali descer do carro, Aproximei-me com interesse. "Cruzes credo", continuou, benzendo-se. "Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ai, que malditos demônios lá me torturavam! Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram." Então, a velhinha se benzeu, Cruz, credo, que eu consegui sair do purgatório. Tá ali agradecendo do jeitinho dela, mas tá agradecendo por ter sido socorrida. Ajudei-a a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidos da boca
que me parecia, partidos de uma boca que me parecia calma e ajuizada, talvez obedecendo mais à malícia que me era particular, interroguei. Então André Luiz ficou intrigado em escutar esse termo, inferno, purgatório, mas de uma senhorinha, né, que ali para ele parecia assim tão tranquila, né, ajuizada. Ajuizada não é a palavra, mas tão dona de si, das circunstâncias, né? Então ele ficou naquela curiosidade natural de André Luiz, né? Curioso por saber como as coisas funcionam, ele não se aguentou e perguntou para ela, né? Vem assim de tão longe? Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo naquele instante as sábias recomendações da mãe de Elísias. A pobre criatura, percebendo meu interesse, começou a explicar. André já era médico, né? Então ele sabia como fazer perguntas, como ele interagir com as pessoas. Então ele fez essa pergunta num tom que a envolveu, né? Então ela vai responder. De grande distância, né? Ele perguntou se ela vinha assim de tão longe. Ela diz: de grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes do Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausuradas, mas eu não perdi a esperança de ser libertada, de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração das missas mensais para o meu descanso. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham que ver comigo, insisti. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Então, a senhorinha já contou, né? Ela era católica, né? Pelo que diz aqui, porque ela deixou dinheiro para as missas mensais, né? Na hora do descanso dela. E ela sofreu muito porque ela foi levada para um lugar que ela julga ser o purgatório e que ela foi muito perseguida, foi aprisionada pelos espíritos diabólicos, né? Aqui com obra do Satanás, como ela diz. Mas que ela tinha muita fé que ela ia ser libertada de um momento para o outro. Isso que ela está contando aqui. E o André, olha que interessante, o André está dizendo aqui ó, que ele assume na narrativa que ele estava sendo mais curioso do que útil, né? Mas vamos lá. Ele diz, então, atendendo ao impulso vicioso. Já era um vício, né? De perseguir assuntos que não diziam respeito a ele. Ele continuou indagando a senhorinha. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões da sua demora naquelas paragens? André perguntou, a senhora não quer saber por que ficou tanto tempo lá no purgatório, já que a senhora tinha deixado as providências, né? Absolutamente, respondeu, persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas. E embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar às ordens de cada dia. Não raro algum negro morria no tronco para escarmento geral. Outras vezes era obrigada a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questões de harmonia doméstica.
Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda, e depois da comunhão eu estava livre das faltas veniais, porque, recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Então, para novamente mais um pouquinho. Vejam que interessante. André pergunta para ela se ela não se questionava os motivos de ter ficado tanto tempo, né, no purgatório, como ela chamou, que ela estava no umbral. E ela disse que, claro que ela se questiona. Ela quer dizer nas entrelinhas que ela não sabe, né? Porque ela foi uma boa religiosa. Mas, ao mesmo tempo, vejam qual o primeiro assunto que ela puxou. Os escravos. E ela tenta narrar como... Ela tenta se justificar, na verdade, né? Dizendo que ela fez tudo certo, que ela tinha os escravos, que ela tinha que fazer, que até doía nela, né? Ter que separar as mães dos filhos, mas que depois disso, como ela ficava com peso na consciência, ela fazia o que tinha que fazer, que era se confessar, né, receber ali a partícula sagrada, como ela chama, e que estava tudo certo, que foi assim que ela aprendeu. Mas vejam como a consciência dela já lhe alertava de que ela não estava correta, então ela não era totalmente ignorante ao assunto. Mas vamos ver como se desenvolve aqui. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. André se indignou. Eu já queria doutrinar, explicar para aquele espírito o que ele estava equivocado, que aquela senhora estava equivocada em suas colocações. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. André indignado. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Pois, se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra, senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas com verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa então que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo por me haver chocado a determinação da princesa, libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez. E a servir a gente dessa laia, não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade, recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer-lhe a presença até hoje.
Bom, então tem até que parar pra respirar depois desse parágrafo, porque eu tive que ler sem pensar, né? Tipo de coisa que é tão forte que a gente tem que ler até sem... Tem que desligar a emoção um pouquinho, né? E só ler mesmo. Porque é bastante pesado, bastante pesado. Imaginar que mesmo é uma história, um romance, mas nós sabemos que do tanto que foi feito, né, com relação aos nossos irmãos durante a escravidão no Brasil, que é o caso aqui, né? Então nos choca bastante. Mas essa era a visão, sim, dessa irmã, e ela achava que estava numa posição, né? Porque assim ela foi ensinada, como ela mesmo diz. Se não fosse assim, a igreja diria, né? E a base deles ali da conduta moral, do caminho a seguir, era muito a religião, né? Bom, então ela contou aqui, e que ficou muito chocada quando a princesa, né, aboliu a escravatura, aparentemente, né? Então, tanto que ela ficou tão decepcionada que ela já estava doente e diz que piorou bastante, de tão chocada que ficou com a notícia. E André pergunta: e quando veio? Perguntei: em maio de 1888. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou, porque lembrem que esse livro ele foi psicografado em 1945, 42, não me lembro bem agora a data. Porém, André havia ficado, né, 8 anos no umbral e não se sabe quanto tempo depois. Então, mesmo assim, quando André está passando por essa situação aqui, vamos botar que tem esse passado ali algum tempo, né? Então ele ficou chocado de quanto tempo ela havia ficado no umbral. É isso que se refere aqui, que André quis perguntar. Desde quando, né? Quando que a senhora veio? Em maio de 1888. Então já havia um tempinho que ela estava, né, no umbral. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou: é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em meu testamento. Ela está se explicando que ela não sabe o que aconteceu, porque ela deixou em testamento tudo organizado para que a reza das missas fosse feita pelo descanso dela, né? E ela acredita que o que aconteceu foi que não pagaram, por isso que ela se demorou tanto no purgatório, como ela chama aqui, que ela estava no umbral. Ia responder, convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé. Mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Olha a sabedoria de Narcisa, né? Disse, André, quem que a gente atende aqui? Que condições tu acha que chegaram estes irmãos? Né? Quem escuta doentes né? Doentes, como ela fala aqui, e perturbados, quem se para a escutar o que eles falam não estará tão doente quanto? Que reflexão interessante, né? Que reflexão interessante. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. André ficou com vergonha, porque ele caiu na real, né? O que ele estava tentando explicar não ia surtir efeito naquele momento. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos os irmãos perturbados.
Então ela disse, tá, não te pressiona, André, não fica assim, não fica com essa carinha, tá tudo bem, eu sei que tua intenção não foi má, mas vamos trabalhar. É isso que a gente tá aqui para fazer, é isso que vai surtir alguma utilidade nesse momento. Aí vai surgir um questionamento aqui na história. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Ela estava escutando o assunto. E quando a Narcisa disse, né, pro André, ela se deu conta, bem esperta, né? Você deu conta, a senhora está dizendo que eu, por acaso, serei uma dessas perturbadas, né? Perguntou para a Narcisa. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou a expressão de fraternidade carinhosa e exclamou, não, minha amiga, não digo isto. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Veja só, a Narcisa entrou na conversa dela, né? Ela ficou muito tempo no purgatório, tá muito cansada, né? Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagina o que tenho sofrido, torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou, não comente o mal. Já sei tudo o que lhe ocorreu, de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome, para que conduza mais esta irmã aos leitos de tratamento. Então, Narcisa, muito experiente no trato, né? Soube ali como lidar com a situação, não dizendo diretamente, não era o momento, né? De ficar ali explicando para aquela irmã coisas que ela não tinha condições de entender. Vamos lembrar que a espiritualidade superior não violenta, né? Não nos violenta no sentido assim de querer nos apressar e nos dizer mais do que a gente tem condições. Não era o momento de repreendê-la, de dizer que não era bem assim, que as missas não iam garantir, né? Que ela tivesse sido amparada. Não era o momento. Então, André aprendeu muito e a gente terminou aqui a leitura desse capítulo 34. Uma das primeiras experiências de André, né? Ele já viveu algumas, mas é a primeira vez que tá chegando ali aquela caravana de socorro. Então, ele tá presenciando. Aproveitou para dar uma conversada com quem ele pôde, que foi com essa senhora. E vamos ficar com essa reflexão, né, de hoje, que é esta parte onde Narcisa questiona André, né, que quem dá voz, quem para escutar pessoas que não estão em condições, seja porque estão ali adoentadas, seja porque não têm conhecimento de tal assunto e querem dar opiniões, seja porque não estão respondendo por si. Quando nós paramos para nos envolver nessas conversações, nessas situações, não estaremos nós tão abalados também emocionalmente, espiritualmente, a ponto de nos deixar levar, né? Então, Narcisa puxou aqui a orelha do André e nos deixa esse puxão de orelha amigo também, para que nós tenhamos inteligência emocional, né? Um despertamento desse olhar para saber que muitos momentos a melhor atitude é silenciar e esperar que aquele irmão adquira condições de uma conversa, né? Respeitar o momento, seja por uma opinião daquele irmão, que ele já tem uma opinião adquirida, um posicionamento, mesmo que ele não esteja
um caso abalado em suas emoções, que ele esteja bem, esteja lúcido, mas tem uma posição muito forte em relação a algo, deixemos, né? Se ele está equivocado, deixemos, todos têm seu momento, né? Não percamos o nosso tempo, como disse a Narcisa, com essas coisas. Vamos trabalhar com quem já está pronto, né? Às vezes na nossa família a gente quer que todos pensem como a gente, quer que as coisas sejam do nosso modo, e gastamos ali muita energia em querer mudar pessoas que ainda não estão prontas, enquanto há uma legião na nossa volta que já está, né? Que só precisa de um sorriso, de uma palavra amiga, né? Que nos olha, que a nossa conduta diária pode ser inspiradora, e nós ficamos ali gastando tempo em querer inventar a roda. Então, que fiquemos hoje com essa reflexão para todos nós, né? Porque a gente é orgulhoso ainda e muitas vezes tende a cair nessa de querer impor, né, a nossa opinião, muitas vezes vestido da desculpa de que queremos ajudar, né? Então, muito importante, muito libertador para todo mundo, para quem dá opinião, para quem recebe opinião. Então, levemos isso hoje. Gratidão à espiritualidade que nos assiste diariamente, e até amanhã, se Deus quiser. Que assim seja.